A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra de cura, de milagre, de mudança de vida e de salvação para a sua alma. E eu creio que através dessa palavra Deus ele falará contigo poderosamente e te dará uma nova direção para que você viva algo novo, para que você veja e contemple coisas novas da parte de Deus através da palavra dele nesse momento. Eu convido os irmãos e as irmãs a estarem lendo conosco 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 7. E Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: juro pelo Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chovido na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos relata sobre um homem de Deus que era chamado Elias, o tesbita de Gileade, levantado por Deus, assim como Jeremias, assim como Isaías, para trazer o povo de Deus novamente à santidade. Elias, levantado por Deus para profetizar a mudança de vida sobre o povo de Deus, através da palavra de Deus. Então, naquela época em que Elias foi levantado por Deus, estava reinando em Israel o rei Acabe. E a Bíblia nos fala que de todos os reis que reinaram em Israel, Acabe foi o pior, pois estava também se desviando do caminho do Senhor, estava fazendo o que era mal diante de Deus. Então Deus usou Elias para colocar as coisas no lugar. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala que Elias, que habitava em Gileade, disse para Acabe, que era o rei, que estava fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele disse: juro pelo Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E durante 3 anos e 6 meses não houve chuva e nem orvalho naquela terra, segundo a palavra de Elias, porque Elias era um homem de Deus. Então, entenda que quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus que vive em santidade,
que vive uma vida separada, Deus, Ele te usa para milagres, para coisas grandiosas na terra, em que um ser humano normal, natural, nunca teria chance de fazer. Mas Deus, Ele pega o homem e a mulher que decide viver para Ele e faz ele ser um instrumento na mão de Deus, assim como Moisés, com sinais, prodígios, ele fez acontecer entre o povo de Deus, assim como os discípulos, também no Novo Testamento, expulsando o demônio, curando os enfermos e tendo poder e autoridade sobre os espíritos malignos. E todo aquele que aceitar a Jesus, todo aquele que crê no enviado de Deus, que é Jesus, que é o Salvador do mundo, também recebe esse poder, essa autoridade para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um grande privilégio de sabermos que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o próprio Deus na nossa vida. E recebendo o próprio Deus, nós estamos recebendo a existência do amor, a existência da alegria, a existência do conhecimento, a existência da sabedoria, a existência da força, a existência do amor e do poder total. Louvado seja Deus. Então Elias, ele era um homem de Deus, separado. E através da vida dele, Deus usava ele para colocar no lugar aquilo que estava errado, para consertar o que estava torto. Então entenda que você aceitando Jesus, Deus, ele vai te usar para consertar o que está errado na vida de pessoas. Você aceitando a Jesus, Deus vai te usar para colocar as coisas que estão fora do lugar, no lugar novamente. Para a glória de Deus. Então ele liberou uma palavra, que não choveria e que nem haveria orvalho, senão segundo a palavra dele. Mas Deus diz para Elias: depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Então Deus falou com Elias: Elias, segundo a sua palavra, não vai chover e não vai haver orvalho. Mas você, Elias, não vai ficar aqui aonde não haverá orvalho e nem chuva. Você vai ficar no lugar que vai haver água para você beber. Você não vai passar essa sequidão que esse homem vai passar, junto com aqueles que fizeram a vontade dele, do rei, em desobediência à minha palavra. Então olha só que maravilha, olha só que lindo da parte de Deus. Deus concretiza a palavra de Elias de não haver orvalho nem chuva, mas Deus não permite ele ficar naquele lugar. Sabe o que eu aprendo? É que o mundo pode estar acabando, o mundo pode estar em crise, mas aquele que obedece a Deus, aquele que acredita na palavra de Deus, aquele que é fiel a Deus, nunca fica em desespero, nunca fica sem saber o que fazer, nunca fica sem saída, porque o próprio Deus o cuida, o providencia e o guarda de todo mal. Mas, irmão, não estou entendendo o que você está querendo dizer. O mundo pode estar em crise, mas quem faz a vontade de Deus nunca vai ficar em crise. O mundo pode estar se matando, o mundo pode estar se acabando, mas aqueles que aceitaram a Jesus
ou aceitarão a Jesus e decidirem viver uma vida santa para Deus, terá uma vida de gozo eterno, alegria eterna. Ainda que sofra nessa terra, mas terá um prêmio muito maior, que é a salvação eterna, é a vida eterna com Deus, sem choro, sem dor, sem pranto, sem lamento, sem sentimentos ruins, sem pecado. Louvado seja Deus. Então, Elias, ele não ficou desamparado, porque ele fazia a vontade de Deus, ele obedecia a palavra de Deus. Então Deus, ele tem um zelo, Deus, ele tem um cuidado de guardar aqueles que guardam a palavra dele. Deus, ele tem um carinho, Deus, ele tem um cuidado grandioso sobre a vida daqueles que velam pela palavra dele, por aqueles que guardam a palavra dele. Louvado seja Deus. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é santa, ela é bendita, ela é gloriosa. E quando nós damos ouvido à palavra dele, quando nós nos inclinamos para Deus, Deus também se inclina ao nosso clamor, às nossas necessidades, às nossas faltas. E assim como guardamos a palavra dele, ele também nos guardará na hora da tentação, na hora da provação. Louvado seja Deus. Então entenda que você obedecer a palavra de Deus é você entender que Deus, ele sempre fará algo por causa do zelo que você tem pela palavra dele. Deus sempre vai fazer algo na sua vida. Deus sempre vai criar situações para te abençoar, porque você velou pela palavra dele. Isso é ser fiel a Deus, é guardar a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele saiu daquele lugar onde não havia chuva e nem orvalho, porque Deus não ia permitir o servo dele ficar em falta. Então Deus deu a ordem em detalhes para onde ele ia e o que ele iria fazer. Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queris, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Olha só os detalhes que Deus, ele dá através da palavra dele. Deus ensina detalhadamente o que Elias deveria fazer. Então entenda que Deus, ele é perfeito. Quando você acredita nele, quando você realmente tem a fé em Deus, e você começa a ler a Bíblia, você começa a querer buscar a Deus, Deus, ele te ensina em cada detalhe o que você deve fazer. Deus, ele te ensina passo a passo o que você deve fazer, para ficar mais fácil de você entender, para ficar mais fácil de você obedecer a palavra dele. Deus não falou para Elias: Elias, retira-te daqui e vai para Berseba. Deus não disse: Elias, retira-te daqui e vai para Jerusalém, e vai para outro lugar. Não. Deus disse para onde ele deveria ir, ainda deu o detalhe do que Elias deveria fazer. E esse é o nosso Deus. Meus irmãos, Deus, ele quer nos mostrar muitas coisas no dia a dia
em casa, no trabalho, em cada detalhe, Deus ele quer se revelar para a nossa vida. Deus ele é um Deus de detalhes. É nas coisas pequenas, nas coisas que nós desprezamos que Deus ele se revela. É nos detalhes de cada dificuldade, nos detalhes de cada choro, nos detalhes de cada abandono, de cada dor, cada sofrimento. Deus ele fala conosco. Deus ele se revela a nós, como foi para Elias. E assim foi. Elias, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente. Deu a direção para a qual ele deveria ir. Mostrou aonde o lugar estava. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Olha os detalhes. E Deus diz, lá você vai beber da água do ribeiro. E eu também já ordenei os corvos que te sustentem. Olha o poder de Deus. A terra estava em crise, sem comida e sem bebida. Mas Deus fez a provisão dele está sobre a vida de Elias. E Elias comeu e bebeu. Então Elias obedeceu a palavra do Senhor quando Deus deu a ordem. Porque ele sabia que Deus tinha o melhor caminho para ele. Então nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Quando Deus falar conosco, faz, vai, nós temos que fazer, nós temos que ir. Mas irmão, eu nem sei o que vai acontecer se eu for. Eu não sei o que pode me acontecer se eu fazer. E isso é bom. Isso é viver pela fé. É você não saber para onde vai. É você não saber para onde ir. Mas você ter a certeza que Deus, Ele irá prover o lugar e a direção certa. Isso é viver pela fé. E Elias vivia pela fé. Ele viveu pela fé, obedeceu à palavra do Senhor, mesmo sem saber o que havia de acontecer. Então a Bíblia fala, partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que estava ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, irmão, como pode corvos, animais que voam nas alturas, levar alimento no lugar certo, na hora certa para aquele homem? Isso é poder de Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Ele pode usar um animal. Ele pode usar um ser humano. Ele pode usar uma situação difícil. Ele pode usar os fenômenos naturais. Ele pode usar quem, o que e quem Ele quiser. Deus não se limita a matérias, a pessoas e nem a fenômenos para fazer algo na nossa vida. Ele fala conosco, Ele nos mostra através dos sinais, os fenômenos naturais da natureza. Ele revela o poder dele através da natureza. Ele fala conosco através do ser humano. Ele fala conosco através das dores. Então Deus ele usa quem Ele quer. Deus ele faz da forma que Ele quer. Se for para providenciar o alimento para o servo dele, Ele usa até aves. Se for para abrir o mar, se for para proteger os servos dele, Ele protege. Assim como protegeu os servos de Deus, que viveram antes de nós.
Então, entenda que Deus, ele é o Deus da provisão. E quem vive com ele, quem anda com Deus, sempre viverá uma vida de provisão. E nunca será abandonado por Deus. E nunca será desamparado por Deus. Mas terá de Deus o que é necessário para a caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor.